A medicina nuclear tem ajudado bastante no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças, como o câncer. O método funciona com a aplicação de uma pequena quantidade de material radioativo. A novidade é que esse avanço na área da saúde já está disponível pelo SUS. Veja agora os detalhes no quadro Fala Doutor. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vou conversar com o médico nuclear, exatamente, o Dr. Celso Dario, falando sobre a medicina nuclear, diagnósticos, tratamentos de doenças, em que situações é utilizada, aliás, a medicina nuclear. Boa noite, Dr. Celso. O que é medicina nuclear? Tudo bom? Boa noite, como vai? Tudo bem? A medicina nuclear é uma especialidade médica em que são utilizadas quantidades muito pequenas de materiais radioativos com duas finalidades. A primeira delas é enxergar situações do corpo que nenhum outro método consegue enxergar. Então, pela medicina nuclear, é, por exemplo, possível enxergar o consumo de glicose pelo corpo. Então, você sabe, todo mundo sabe, que um tumor, para crescer, como qualquer tecido vivo, ele precisa de energia. E a melhor energia que tem é a glicose. Então, um tumor crescendo dentro do corpo, ele consome muita glicose. Então, o que nós fazemos na medicina nuclear? Nós enganamos o tumor. Nós pegamos, colocamos uma molécula radioativa que emite uma radiação muito fraquinha e injetamos na veia do paciente. Essa glicose radioativa circula pelo corpo e o tumor passa a brilhar. Então, com isso, nós conseguimos detectar o tumor em qualquer local que ele estiver no corpo. Isso quanto à parte diagnóstica. Existem algumas outras, em algumas situações, por exemplo, câncer de tireoide. O câncer de tireoide, ele gosta muito de iodo. Então, assim como a glândula tireoide, o câncer também gosta da molécula iodo. Aí nós enganamos mais ainda o tumor. Nós damos um iodo radioativo, uma radiação um pouquinho mais forte. Esse tumor absorve esse iodo radioativo e se autodestrói. Isso facilita no diagnóstico dessas doenças e aí antecipa, digamos assim, um tratamento e até salvar determinado paciente com essas doenças, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu dei o exemplo em câncer, em oncologia, mas a mesma coisa pode ser feita para cardiologia, para neurologia, para doenças renais. Então, a medicina nuclear é uma das maneiras de se produzir imagem para detectar precocemente essas doenças. Ela é tão importante que o governo brasileiro resolveu investir na produção nacional desses materiais radioativos, que são materiais radioativos especiais. Então a gente ouve falar medicina nuclear, será relaciona... Coisa do outro mundo, nada disso, é simples. Do outro mundo, lembra de acidente radioativo, bomba atômica, não tem nada a ver. Medicina nuclear, a radiação é muito fraquinha. Alguns materiais radioativos, a radiação desaparece em horas, em minutos até. Então, essa glicose radioativa, em 2 horas a radiação some metade. O material mais usado, que ele se chama tecnésio 99M, que há alguns anos atrás houve uma falta mundial. O Brasil teve que reduzir, vários pacientes deixaram de ser atendidos pela falta desse material. Nesse momento, o Brasil resolveu ter uma produção interna desse material que tem meia-vida de 6 horas só. Então, não existe acidente grave com medicina nuclear. Não existe. Esse nuclear é um nome que mais atrapalha do que ajuda, porque ele assusta e não dá a ideia real do que é a especialidade. Basicamente, o nuclear aí significa que a gente coloca uma luzinha na molécula que a gente quer enxergar no corpo. E o governo agora vai investir, isso foi anunciado desde o início do governo da presidente Dilma, foi reforçado agora pelo ministro da Ciência e Tecnologia, e isso já está sendo liberado uma verba para que se construa um reator de pesquisa, um reator chamado reator multipropósito, com a principal finalidade de produzir tecnésio 99M, material radioativo para uso em medicina nuclear. Bom, então isso deve se popularizar, isso deve começar a ser utilizado no Brasil inteiro para facilitar o diagnóstico de determinadas doenças em qualquer órgão do corpo? Exatamente. Uma outra ideia que esse nome pomposo nuclear dá é que a medicina nuclear é uma coisa elitizada, que só em hospitais privados é que ela é disponível. Não é verdade. A medicina nuclear ela consta da tabela SUS e ela está presente em todas as regiões do Brasil. O que acontece é que, assim como em outras áreas, ela está muito concentrada no sul e sudeste do país. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear
está procurando se aproximar do Ministério da Saúde no sentido de popularizar a medicina nuclear no país. Assim como o Ministério tem se empenhado em expandir a radioterapia, que é uma outra especialidade médica no país, a medicina nuclear poderia contribuir com a própria radioterapia, com o tratamento oncológico e de outras doenças no país todo, através dessa popularização. De que maneira? Uma parte do valor que o governo vai investir no reator multipropósito deveria também ser investido para se instalar medicina nuclear nas regiões, principalmente nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país, para que realmente o benefício desse investimento seja estendido a toda a população, não só a população do Sul. Bom, isso é uma tendência, pelo jeito isso vai acontecer a qualquer momento já. Quero agradecer aqui o Dr. Celso Dario pela dica, pela importante dica e prestação de serviço para os nossos telespectadores. Doutor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, hein? Obrigado, até a próxima. Vamos de volta então para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. A Secretaria Municipal da Fazenda está sem secretário e sem subsecretário. A assessoria de imprensa da Prefeitura confirmou hoje que o secretário Rui Marcos Macedo Ramos e a subsecretária Lisiane Guimarães entregaram um pedido de demissão ontem à noite no Palácio Tomé de Souza. Os dois são técnicos e servidores concursados do município. Eleições 2012. Veja agora a agenda dos candidatos para amanhã. Os candidatos a prefeito de Salvador participam nesta quinta-feira do primeiro debate na televisão nesse segundo turno. Antes, pela manhã, a Semineto do DEM faz uma caminhada no Nordeste de Amaralina. Às 10 da noite, o candidato participa do debate na TV Bandeirantes. Nelson Pellegrino, do PT, pela manhã concede entrevista a uma emissora de TV e em seguida grava programa eleitoral. Ainda pela manhã faz caminhada em Alto de Ondina e no Vale do Matatu. À tarde faz caminhada no Curuzu e em São Caetano. À noite participa do debate na TV Bandeirantes. Gabriela Braga para o Fala Bahia. A seguir, a nossa equipe volta ao bairro de Vila Verde e mostra que a situação por lá só piorou. Tem também as dicas de cultura e os lances do Jogo do Vitória. Não perca, até já!